falaremos agora sobre a base bíblica para a incompreensibilidade de Deus. Ou seja, nós temos afirmado que podemos conhecer a Deus e Ele deseja ser conhecido. Temos afirmado que esse conhecimento também tem como fim último o nosso relacionamento com Ele e a glória de Deus. Mas temos dito também que nós, por uma questão da nossa própria natureza, não poderemos compreender a Deus, porque Deus ele é infinito e nós somos finitos e limitados. Mas agora nós podemos citar alguns textos da Palavra de Deus que vão nos mostrar exatamente isso. Como que se torna algo impossível para o ser humano tentar compreender totalmente Deus. Nós temos vários textos, por exemplo, em Jó, como no capítulo 26:14 de Jó, onde ele diz: Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro tens ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Em outras palavras, quem é que pode entender Deus? No capítulo 36, versículo 26, Jó diz: Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Então veja bem que não somos nós que estamos afirmando, não é a teologia que está afirmando que não podemos compreender Deus. É o próprio Jó. Deus ele é incompreensível por causa daquilo que ele faz. Jó afirma: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, mas faz grandes coisas que nós não compreendemos. Quem é capaz de explicar os feitos de Deus? Quem é capaz de dizer por que Deus fez isso ou fez aquilo, ou por que Deus fez as coisas desta ou daquela maneira? Nós vemos também que Deus ele é incompreensível porque a sua profundeza ela é insondável. Romanos 11, 33 e 34 vai dizer, Paulo escreve: ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Então, a riqueza do conhecimento de Deus e da sua sabedoria realmente são insondáveis, pela simples razão de ser infinito. Os filósofos chegaram à conclusão da sua própria ignorância na tentativa de conhecer a Deus. E é por isso que aqueles que se firmam na razão, pura e simplesmente, acabam muitas vezes caminhando para alguma forma de negação da existência de Deus. Porque Deus realmente ele é insondável. A sua grandeza é imensurável. Deus ele é incomparável. Não existe um outro ser igual a Deus para que nós possamos compará-lo. Por exemplo, o ser humano pode ser conhecido porque existem muitos milhões, bilhões de seres humanos. Então você pode comparar um com o outro. É por isso que um médico ele é capaz de operar um paciente mesmo sem conhecer o paciente pessoalmente e é capaz de fazer uma cirurgia bem sucedida. Por quê? Existem centenas, bilhões de outros seres humanos e o médico já está acostumado a fazer, de repente, aquele mesmo tipo de cirurgia em outras pessoas. O ser humano ele não é único, então você pode compará-lo e assim ter conhecimento. Agora Deus não. Deus ele é único. Ninguém se compara a ele. E dessa maneira nós temos a dificuldade de compreendê-lo. E é Isaías, lá no capítulo 40, que vai afirmar, nos versos 18 e 25: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos vários outros textos que vão falar a respeito
desta incompreensibilidade de Deus. E eu gostaria de estimular a você a reler esses textos. São textos amplos, são textos, como eu falei, longos, mas preciosos e ricos em detalhes que nos ajudam a entender a grandeza deste Deus. Como eu falei, as próximas lições terão textos um pouco mais resumidos, mas igualmente necessários para o nosso aprofundamento de conhecimento acerca de Deus. Que Deus o abençoe.